Beleza, a aula está gravando agora. Pessoal, como foi combinado, hoje vai ser a nossa aula inaugural, mais para a gente ir pegando esse ritmo e aprendendo como a gente vai se conectar durante essa quarentena, como que a gente vai conseguir seguir essas aulas, para também ter andamento no curso, né, ter o início desse curso, a gente conseguir, de alguma forma, dar andamento pelo menos nas atividades mais teóricas e torcendo para que tudo volte ao normal quanto antes e que a gente consiga ter as atividades mais práticas lá no estúdio do Senac, onde alguns de vocês já conhecem, alguns ainda não, mas que com certeza vocês vão gostar muito de conhecer aí quem ainda não utilizou. Outra coisa que eu queria falar é que hoje é um teste, tá? A utilização da plataforma do Microsoft Teams, mas eu já fiquei bem feliz que a maioria conseguiu se conectar, a maioria está aqui online participando dessa aula e o restante que for entrando durante a aula também vai poder acompanhar aí o conteúdo e poder acompanhar o que vai ser esse curso do técnico em rádio e televisão. E aí, antes da gente começar, até para essa aula teste, é legal a gente pensar em algumas regrinhas, tá? Então, como professor na sala do Teams, eu tenho total controle sobre os microfones de vocês, para deixar eles no mudo. Porém, quando vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês precisam habilitar o microfone, tá? Então, vocês precisam clicar lá naquele microfoninho que tem aí na barra de vocês, e aí vocês podem falar, tá? No Microsoft Teams, ele também tem o recurso de uma mãozinha que vocês devem estar vendo aí do lado do microfone, quase, né, onde ativa o microfone. Não sei se em todos os Microsoft Teams tem, às vezes no celular ou na web pode ter algum recurso que não tenha. Se você clicar nessa mãozinha, é que você levantou a mão para falar. Fica mais organizado, tá? Se alguém conseguir utilizar dessa forma, vai ficar mais organizado os áudios, a gente vai conseguir conversar sem ficar um áudio em cima do outro. Então, quando provavelmente eu fizer uma pergunta ou vocês tiverem alguma dúvida, pode ou levantar a mãozinha ou abrir o microfone e falar que quer falar e eu vou dando a voz. Então, por exemplo, o Caio abre o microfone e fala, Bruno, eu tenho uma dúvida. Beleza, eu falo, Caio, pode falar. Aí o Caio vai falar a dúvida dele e o restante da galera, por enquanto, fica em silêncio, porque se na sala de aula já é complicado, né, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, na internet, então, a gente vai ter bastante dificuldade, tá? Então, primeiro eu quero me apresentar, eu vou sair aqui dessa apresentação para poder abrir minha câmera, agora que todo mundo já está disponível. Eu vou me apresentar, depois o Wagner também, que é o outro professor principal aí da turma de rádio, também vai se apresentar. E nós começamos a apresentar também o curso. Qualquer um de vocês que tiver como me auxiliar, vocês estão me vendo? Ô, você tá bonitão aí, meu. Eu tô vendo. Beleza. Vendo, Também Bruno? tô bem. Obrigado, é isso aí. Então, pessoal, meu nome é Bruno Maia, tá? Eu sou professor de comunicação do Senac de Araraquara. Eu estou no Senac já há 10 anos, passei por alguns outros setores, trabalhei no atendimento ao cliente, trabalhei no setor de coordenação de cursos, e há mais ou menos um ano e meio eu estou como docente da área de comunicação, né? Então dou aulas nos cursos de rádio, nos cursos de DJ, no curso de publicidade, todos os cursos de administração, principalmente quando entram na área de vendas, marketing, atendimento ao cliente, tá? Então, eu trabalho bastante essa área da comunicação mesmo. Eu sou formado em administração, recentemente eu me formei em rádio e TV, produção de rádio e TV, né, que é a área da produção aí do rádio e da televisão. Sou produtor de som, também formado tecnólogo em produção de som pela EMB, e
estou cursando pós-graduação agora em comunicação de design digital, tá? Então, você vê aí que essa área da comunicação é uma área que eu cada vez mais estou me aprofundando, é uma área que eu gosto muito e pretendo aí continuar estudando sem parar, porque eu acredito que essa comunicação muda a todo tempo, né? E o outro professor que vai conversar com vocês aí, vocês já vão perceber pelo vozeirão, né? É o Wagner. Então, Wagner, pode se apresentar para eles. Olá, como é que vai? Tudo bem? Bom, é o seguinte, eu sou Wagner Luiz. Na realidade, meu nome não é esse, tá? É que na comunicação tem aquela história do nome que fica mais sonoro, né? Então, meu nome, na realidade, é Wagner Aparecido Olegário. Entretanto, quando eu comecei a trabalhar no rádio, que foi ainda ontem, disseram, não, precisa ser mais sonoro o seu nome, então passou a ser Wagner Luiz, e às vezes, quando me chamam por outro nome, eu nem lembro. Então é o seguinte, eu já estou no Senac há 23 anos, no curso de radialista, setor locução. Bom, de todo o pessoal que está aí nas rádios já há muito tempo, que faz sucesso nas rádios de Araraquara, da região inteirinha, todas essas pessoas passaram pelo curso do Senac aqui de Araraquara. Alguns que estão aqui hoje também já me conhecem, nós já trocamos conversas, nós já falamos, nós já estivemos juntos até no rádio. Eu queria dar as boas-vindas para você e dizer o seguinte: a gente está numa situação diferente, bem diferente do que a gente costuma fazer dentro do estúdio, um estúdio altamente tecnológico que nós temos aí no Senac, mas nesta nova situação, nós também vamos nos descobrir, mas vamos fazer o que nós prometemos para todos os alunos que começam no curso de radialista. Nós vamos aprender a falar no rádio. E isso é bastante importante, porque é diferente, né, daquilo que você faz no seu dia a dia, com a leitura, com a interpretação de texto, com o dia a dia do rádio, que é diferente do que aquilo que a gente vê ou a gente percebe só ouvindo o rádio. É realmente uma arte, e vocês estão todos aqui hoje porque vocês são artistas da radiodifusão, artistas da comunicação. Nós vamos contar com o Bruno, com outros profissionais da área, para instruírem vocês direitinho até o final do ano. E aí vocês se tornarão radialistas. E é bom a gente colocar uma situação que, para você trabalhar como radialista em qualquer lugar do Brasil, você precisa de uma formação. E essa formação do Senac é das mais respeitadas no país inteiro, e nós vamos levar para você um pouco desse conhecimento que você vai adquirir neste momento difícil que nós estamos passando hoje, mas certamente vocês sairão daqui felizes e formados como radialistas no setor comunicação e vão se tornar comunicadores natos. Pode contar com a gente, ok? Alô, Bruno. Beleza, é isso mesmo, Wagner. Ok. Eu vou agora compartilhar a tela novamente, e lembrando que todos vocês vão ter também essa atividade de apresentação. Vocês também vão se apresentar, mas isso a gente vai deixar como uma das primeiras atividades do curso. No final da aula eu vou explicar certinho como é que vocês vão fazer essa apresentação, tá? E depois isso vai ser compartilhado, onde todo mundo vai poder se conhecer um pouquinho melhor, tá? Então, por enquanto, para a gente também ter uma organização legal, eu só não vou pedir para vocês abrirem as câmeras e microfones e se apresentarem agora, exatamente para que a gente consiga dar andamento e também passar para vocês um pouquinho mais do que vai ser, então, esse radialista setor locução, tá? E aí, para explicar um pouquinho para vocês isso, né, o Wagner, só me sinaliza se apareceu a minha tela. Tá aparecendo o slide aí. Ah, ótimo, beleza. Então, por que que esse curso ele agora ele aparece como técnico em rádio e televisão e também aparece como qualificação profissional técnica de radialista setor locução? Vou explicar isso brevemente para vocês. O Senac ele criou um curso em sua reformulação no ano passado,
que chama Técnico em Rádio e Televisão. Ele é um curso de 1.800 horas e ele tem mais ou menos quase 3 anos de duração, né? Porém, esse curso, ele é fragmentado dentro das profissões que atuam esse profissional. Então, por exemplo, o locutor, ele é um profissional da área de rádio e televisão. Então, nós temos uma qualificação técnica para o profissional que quer trabalhar na área de locução, que é o curso Qualificação Profissional Técnica de Radialista Setor Locução, esse que vocês estão matriculados. Caso vocês queiram aprender ou trabalhar na área de sonoplastia, nós vamos ter o Qualificação Profissional Técnica de Radialista, Setor Sonoplastia. E agora existem muitos outros que abriram também, devido a essa reformulação e esse mercado do audiovisual, esse mercado da televisão ou até mesmo da internet, que possibilita a entrada de imagem junto com o som, né? Então hoje tem o radialista iluminação, o radialista apresentador de televisão, o radialista apresentador de noticiários, e tudo isso dentro desse técnico em rádio e televisão. Muito difícil algum Senac oferecer o técnico em rádio e televisão inteiro, né? Porque por ser um curso técnico, ele é um curso muito longo. E muitas vezes, o profissional que vai fazer o curso, ele tem um interesse em trabalhar no rádio, na TV ou em alguma área desse tipo, mas ele tem um interesse em trabalhar com algo específico, né? Ele tem interesse em trabalhar com a locução, ele tem um interesse em trabalhar com a iluminação na televisão, ele tem interesse em trabalhar com a produção. Então, ele consegue se formar de uma forma mais rápida e com essa qualificação, consegue tirar o seu documento para conseguir ingressar dentro do mercado de trabalho. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida durante a minha fala também, pode comentando. Então, quem que é esse locutor, né? Quem que é o radialista que vai trabalhar com a parte de locução? Ele vai ser aquele, dentro do documento do Senac, essas falas aqui são todas que vêm dentro do documento da apresentação do curso para vocês. Então, o radialista, locutor, né? Ele apresenta pelo rádio ou pela televisão, noticiosos, programas e eventos, realiza entrevistas e faz comentários das pautas, com apoio e operação de equipamentos de conteúdo audiovisual em diversas mídias, e presta informação técnica relativas à produção e aos temas abordados. Então, ele é aquele cara que ele faz parte da equipe dentro da produção dos conteúdos audiovisuais, né? Mas que apresenta, ele é o locutor, ele é a pessoa que empresta voz para esse tipo de trabalho que é feito, para a televisão, para o rádio. Vamos então lá. O Faustão também é radialista? Provavelmente, né? Porque quem trabalha na televisão, ele Exatamente. é chamado de radialista. Exatamente, era isso que eu ia colocar. Todo funcionário da televisão, aquele que trabalha na parte de apresentação, aquele que trabalha no noticioso, às vezes, ele não é jornalista, ele é apresentador. Para ser apresentador, tem que ser radialista, tem que ter esta formação para apresentar programas, para apresentar qualquer tipo de evento na televisão, também tem que ser radialista. Era só para enfatizar. Legal, é isso mesmo. Tanto que agora, né, tem a formação que eu estava explicando do radialista apresentador de televisão, que é um complemento também para quem quiser também, depois que fazer o setor locução e tiver o interesse em ingressar na televisão, fazer um curso a mais aí, tem também o curso de 300 horas, que vai ser o radialista apresentador de televisão. Provavelmente o Senac Araraquara traz esse curso para o ano que vem, tá? E aí, quem que é o profissional que o Senac forma nos seus cursos, né? Então, dentro do documento, ele fala que esse profissional, ele tem algumas marcas formativas que vêm para todos os cursos do Senac, que é o domínio técnico científico, que é dominar a área que trabalha, a visão crítica, que é aquele aluno que vai se tornar aquele radialista que sabe opinar, que sabe ter uma visão sobre o assunto que está falando e não só apenas repetindo aquilo que está sendo dito. Uma atitude empreendedora, então vocês vão sair do curso aprendendo caminhos até, às vezes, para
para criar um empreendimento ou algo para trabalhar dentro da sua formação, sem a necessidade direta de ser empregado de alguma rádio, funcionário de alguma rádio ou de alguma TV, né? Atitude sustentável, colaborativa, e os cursos do Senac, eles atuam com foco em resultados. Que é isso, né? O pessoal vai perceber que o ensino, né, a gente fala muito de jeito Senac de educar, ele é muito diferente do que outras escolas. Aqui, a gente preza muito em fazer o aluno mostrar que sabe atuando, né? E não apenas com prova. A gente praticamente nenhum curso tem teste, prova, que vocês precisam tirar 7, 8, 9 para passar, né? A gente precisa daquele profissional pronto para o mercado de trabalho. Então, o nosso foco é em resultado. É o aluno que sai do Senac pronto para trabalhar no mercado, né? Porque eu não preciso construir, no caso, aquele ensino antiquado, onde o aluno precisava decorar quais eram as teorias para conseguir passar numa prova. Ele prova isso atuando dentro do estúdio do Senac, dentro das atividades que a gente elabora, tá? E aí essas marcas formativas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Então, todos os nossos cursos, vocês vão ver durante os nossos debates, durante as nossas conversas, que além de preparar vocês para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, a gente também preza muito o respeito, né? O respeito entre as pessoas, o respeito de opinião, né? Muitas pessoas podem, dentro do curso, ter opiniões diferentes, e isso é muito bom, tá? Porque gera o debate, enriquece o nosso tipo de conversa. Mas isso sempre sendo mediado para que vocês sempre respeitem o próximo, independente da opinião, independente de qualquer aspecto, né? O respeito vem em primeiro lugar nos nossos cursos também. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre a sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. Por quê? É muito importante, às vezes a gente prepara um cara que ele vai sair do Senac falando super bem, mas ele não consegue trabalhar com outras pessoas, é uma pessoa que não vai saber trabalhar em equipe, ele não respeita a opinião de ninguém, ele não sabe se relacionar com outras pessoas, e aí a gente formou ele para a profissão, mas a gente não formou ele para estar dentro da profissão, não formou ele para ele saber também como que ele tem que lidar, por exemplo, numa bancada, ou até mesmo trabalhando em equipe, quando existe um operador, um produtor, um redator, e a gente precisa que esse profissional também saia preparado para trabalhar em equipe e também sabendo ter qualidade do trabalho, né? Desenvolvimento de uma visão ampla e consciente. Então, ele precisa saber atuar dentro do ambiente profissional. Aqui seria o vídeo institucional, mas esse vídeo eu vou passar para vocês pelo WhatsApp também, para a gente também não ter que ficar carregando YouTube aqui. Bruno, deixa eu só fazer uma exemplificação. Aí você falou de atitude empreendedora, né? Sim. O último curso agora, nós tínhamos um rapaz que é cego. E ele tem uma voz muito bonita, né? E ele estava com dificuldades, ele terminou o doutorado dele. E aí falou assim, Wagner, que microfone que eu compro? Como é que eu faço? E aí eu dei umas dicas para ele, como construir um estúdio. Ele montou um estúdio na casa dele, um estúdio simples, né? Com poucos recursos, não precisa de muita coisa. Hoje em dia você não precisa, que é o computador que te dá um parâmetro bem legal. E ele começou a fazer trabalhos para São Paulo, está gravando para São Paulo, e agora, você conhece o Vitor, né? Ele está fazendo um trabalho também de audiodescrição. Muito bem feito, está ganhando dinheiro, e é essa história, né? Quem hoje faz o curso de radialista não é só para trabalhar no rádio, é uma gama muito grande de possibilidades, uma gama muito grande de facilidades que ele vai encontrar hoje nesse mundo cibernético que a gente tem, né? Que a internet está aí para facilitar tudo. Então, você vai aprender mais facilidades para poder ganhar a sua subsistência de uma forma bem legal e, na grande maioria dos casos, daquelas pessoas que estão fazendo o que gostam, né? Que isso é importante, viu? É isso aí.
E aí, pessoal, como que esse curso ele vai seguir? Eu vou passar para vocês como serão na linguagem que a gente que a gente conhece mais, como são os módulos, né? E, na linguagem do Senac, os módulos a gente chama de UCs, que significam unidades curriculares, tá? Então, essas unidades curriculares, ó, o Anderson conseguiu entrar agora, seja bem-vindo, Anderson. Obrigado. Beleza, então, ó, essas unidades curriculares eu vou apresentar para vocês quantas horas serão cada unidade, e vou apresentar para vocês aqui também quais são as competências que, quando vocês terminarem o curso de radialista, vocês vão estar preparados, né? Então, eu vou estar preparado para quê quando eu terminar esse curso? Qual que vai ser as minhas habilidades? Como que eu vou conseguir, o que eu vou conseguir fazer ao final desse curso? Então, essa é a responsabilidade que eu e o Vagnão temos aí de de desenvolver vocês, né? Então, vocês precisarão desenvolver projetos de audiovisual, realizar locuções em diversas mídias, operar equipamentos e sistemas de áudio e produzir programas de rádio e televisão. Tá? Então, tudo isso vocês vão fazer durante o curso. São atividades que a gente vai desenvolver na prática, vai aprender na teoria como funciona, vai conversar muito sobre isso e vamos sim desenvolver projetos de audiovisual, vamos realizar locuções em diversas mídias, vamos operar os equipamentos e sistemas de áudio. Então, vocês vão aprender como funciona aí o uso dos microfones, as mesas de som, né, tudo certinho. E vai também produzir programas de rádio e TV. E aí, quando a gente fala de produção, ele vem desde a ideia até a gravação, tá? Então, vocês terão aulas aí com outro professor, que é o Danilo, vai desenvolver com vocês essa questão da criatividade, vai desenvolver com vocês a questão da elaboração de roteiros para a produção do audiovisual e vai produzir com vocês aí alguns programas que vocês poderão apresentar no rádio e na TV, mas passo a passo, tudo certinho. E aí as unidades curriculares, que foi o que a gente falou, né, que são aí os módulos, que são esses módulos, né? Então, o módulo 1 é esse que a gente começou à distância. Por que nós tivemos uma tranquilidade maior em começar um módulo que chama Desenvolver Projetos de Audiovisual de forma remota? Porque esse módulo, ele exige todo o conhecimento teórico, porque a realização desses projetos audiovisuais vão acontecer lá na UC4, onde vocês vão produzir. Aqui é a pré-produção, é o entendimento de como isso funciona, é a parte mais teórica. Então, na UC1, vocês vão aprender toda uma parte mais teórica, para que na UC2, onde vocês vão aprender a falar com o nosso ilustre Vagnão, que é a maior UC, né, que é o principal, que vai ensinar vocês aí a como interpretar bem um texto, vai ensinar vocês como fazer a locução em diversas mídias, tanto na parte de recursos audiovisuais ou quando tiver apenas o recurso de áudio, que é a questão do rádio, onde nós focaremos maior parte desse tempo, né? Vamos ensinar também vocês a operar os equipamentos, né, de sistema de áudio. Então, vocês vão aprender lá a operar a mesa, vocês vão aprender a utilizar os programas que são utilizados dentro de uma rádio, né, para colocar as músicas, para liberar ali a sua fala, para soltar as vinhetas do programa. Então, tudo isso também está dentro desse curso. E aí, lá na UC4, a gente vai reunir o conhecimento dessas 3 UCs e vamos começar a produzir programas de rádio e de televisão. A maioria das vezes, a gente foca na ideia de produzir programas de rádio, tá? Programa de TV vem alguns projetos paralelos onde a gente desenvolve um pouquinho a questão de utilizar a imagem, né? Como se você fosse utilizar uma plataforma web ou algo desse tipo, tá? E a UC15, né, que é o último módulo, essa UC15 ela vai sendo trabalhada dentro de todos os módulos, né? Por quê? Porque é o projeto integrador.
O Senac, ele trabalha por projetos. Então, a nossa metodologia de ensino é que toda turma, ao terminar um curso, entregue um projeto pronto, um projeto integrador, um projeto que vocês vão, na maioria das vezes, trabalhar em conjunto ou individual para a realização dele, mas a maioria das vezes é uma realização da sala toda. Hoje também, ao término da aula, eu vou disponibilizar no WhatsApp de vocês um podcast que foi gravado pelos alunos da última turma da tarde, para vocês terem uma ideia de como que é um projeto integrador, que foi o projeto que eles realizaram. Então, na UC1, né, que é essa primeira UC que a gente vai entrar, eu vou pular ela porque eu vou apresentar ela mais certinho, de acordo com o que eu e o Wagner desenvolvemos de assuntos que a gente vai conversar nessa primeira UC. Então, a UC2, como eu falei, é realizar as locuções em diversas mídias, né? Então, vai ter apresentação, comentar e animar programas radiofônicos, utilizar diferentes estilos de locução, aplicar os recursos vocais de acordo com as técnicas de locução e utilizar os expressivos da fala conforme a técnica de interpretação para atuar no rádio, vídeo e web. Então, a UC2 é aquela UC que vocês vão aprender como se comunicar, como falar nessas diversas plataformas aí. A UC3 é o que eu falei, né? Então, para que vocês realizem legal aí a UC3, é interessante que vocês estejam desenvolvendo a UC2, porque vocês vão precisar realizar simultaneamente. Então, junto, vocês vão precisar falar e operar o equipamento, tá? Provavelmente, essas técnicas, é bem legal que a gente esteja dentro do estúdio para conseguir fazer isso, né? E aí a gente também vai mostrar como é que se grava um programa, como é que faz um programa ao vivo, tá? E também os recursos de áudio, né? Que são, no caso, a gente vai considerar tudo, né? A parte da locução, roteiro, providência de produção. Então, como que você aplica esses recursos? Aonde vai estar meu roteiro, né? Como que eu utilizo o microfone? Qual que é o melhor microfone, talvez, para mim realizar uma entrevista aqui dentro do estúdio, né? Então, todos esses detalhes técnicos de equipamentos e sistemas, a gente vai aprender na UC3. E a UC4 é aquilo que a gente tinha conversado, que é a parte da produção. Então, a gente vai juntar os nossos conhecimentos lá da UC2, os nossos conhecimentos teóricos aqui da UC1, que vai ensinar sobre segmentação, sobre público, sobre linguagem, né, sobre teorias da comunicação, e vai jogar isso na produção de programas de rádio e até mesmo programas audiovisuais. Então, ó, ele vai definir o formato do programa, então vocês vão precisar definir um formato, considerando perfil, público-alvo. A gente vai conversar muito sobre isso, sobre perfil, público, segmentação, agora na primeira UC, tá? Então, ele planeja e organiza as etapas de produção do programa. Então, para se fazer um programa ou para se fazer um projeto audiovisual, quais que são as etapas de planejamento que a gente tem, né? Como que é a produção desse programa? Vocês acham que o Vagnão, para apresentar o programa o jornal dele na Rádio Brasil, ele sai da casa dele, toma um café, senta lá, liga o microfone e tá tudo na cabeça dele, todas as notícias que ele vai apresentar já estão na cabeça dele, ele já sabe tudo que ele tem que falar ali naquele programa, quais que são as pausas, quais que são os horários de intervalo, quais que são os colaboradores, né, os patrocinadores. Então, tudo isso tem um planejamento, uma organização que o Wagner provavelmente tem ou uma produção na rádio ou ele mesmo faz essa produção, certo, Wagner? Exatamente. Todo programa de rádio ele tem que ter uma preparação. O que você vai fazer, como você vai fazer, quem você vai entrevistar, quais as notícias que vão ser veiculadas, enfim. Estou dizendo aqui num programa de jornalismo que você precisa ter alguma coisa de antecedência. Por exemplo, a gente vai pegar aqui um programa que você certamente assiste, que é o Jornal Nacional. O Jornal Nacional recebe pauta do Brasil inteiro. Então, acabou o programa agora, eles começam a fazer uma reunião para discutir quais são os assuntos que vão ser continuados para o dia seguinte e quais os assuntos que devem ser levantados para o dia seguinte. Isso logo depois
do final do programa agora, às 9 horas da noite. Já tem a reunião de pauta e eles começam a trabalhar. Então, depois eles vão definir quem é que vai fazer o quê, quando, como, para trazer para o dia seguinte um programa redondinho e com o tempo perfeito. Por exemplo, a televisão, o programa tem 1 hora, ele tem que ter 1 hora, ele não pode ter 1 hora e 2 minutos. Tá? Então, essa produção tem que ser perfeita e exatamente para isso tem que ter uma preparação anterior. Eu dei como exemplo, mas no rádio é exatamente a mesma coisa, viu? Que legal. Então, ó, a gente tem um exemplo prático aí também que o Wagner passou, né? Então é isso. Durante essas unidades curriculares que a gente vai estudar, a gente vai entender todas essas etapas, né? Então, é muito importante, talvez a principal parte é a gente aprender a se comunicar, aprender a falar da forma correta, com a interpretação correta. Mas a gente vai precisar interpretar os roteiros, vai precisar interpretar o passo a passo aí dessa produção, vai precisar saber como funciona essa produção, tá? Como que se produz um programa para que você apresente ele de forma correta, dentro do horário, dentro do passo a passo que foi planejado pela produção e pelo locutor. E aí, por último, a unidade curricular, que é o projeto integrador, né? Lá no documento do SENAC, onde o SENAC passa para os professores, ele vem com uma proposta, que é que a gente pense sobre a ideia da locução diante das transformações do mercado audiovisual. Então, a gente tem que começar a pensar, né, para que rumo que está levando a locução agora com esse mercado que a gente tem a web, nós temos o YouTube, nós temos os streams, que nós temos toda essa conectividade onde a gente pode entregar áudio e a gente pode entregar imagem, né? Então a gente tem que pensar em algo, alguma proposta, para conseguirmos criar algo, um projeto onde a turma toda se envolva, ou alguns grupos, né, para desenvolver um projeto único para apresentação no final do curso. Não fiquem preocupados com o projeto integrador. O projeto integrador ele tem várias etapas, então por isso que a gente tem 24 horas dentro das aulas. Então, por exemplo, a gente está rodando ao C1 agora. Dentro da UC1, a gente vai ter pelo menos 1 ou 2 aulas de projeto, né? Por quê? Porque a gente já pode começar a pensar algo de acordo com aquilo que a gente está aprendendo na UC1. Então, se a gente está aprendendo uma parte teórica agora, talvez seja a hora da gente começar a discutir, debater e começar a tentar chegar a um tema para esse projeto, né? E aí o professor vai ajudando com as ferramentas que o SENAC nos proporciona para que vocês consigam chegar aí em um projeto bem legal e com certeza vocês vão ver que no final do curso é o que dá a maior satisfação para o aluno, é ver o projeto dele pronto, todo editado, todo legal para ser apresentado. Vocês fizeram um projeto legal nessa turma da tarde, né? Fizemos um projeto que o que foi mais bacana desse projeto foi a construção, porque eles erraram muito, eles evoluíram muito, eles precisaram ir se adaptando, então eles começaram lá nas primeiras aulas, a ideia do projeto deles era, a gente vai fazer 40 episódios do podcast, e aí foi se adaptando ao ponto de entender que eles não iriam dar conta, e eles tinham que replanejar, e aí eles tinham as discussões, tinham os debates, replanejavam de novo, chegavam até onde eles conseguiram entregar, né? Então, eu acho que essa construção do projeto é onde vai acontecer com todas as turmas. Vocês vão perceber que às vezes vai parecer que não vai dar tempo, ou que é muita coisa, mas talvez é a hora de sentar de novo lá naquilo que a gente estava falando, né, da parte da produção, sentar junto, repensar e começar a produzir de novo de acordo com as novas diretrizes que vocês combinaram. Beleza? Pessoal, então É, passei para vocês aí quais que são as UCs, né, as unidades curriculares, que está no documento do SENAC, como que isso vai funcionar. Mas isso são apenas informações que vêm no documento. Então, na aula presencial, nós estaríamos também apresentando
isso na primeira aula para vocês, porque é um documento que o Senac pede para que a gente deixe ele transparente para o aluno. O aluno tenha a visualização desse documento para saber realmente tudo o que vai acontecer durante o curso e também para ir alinhando as suas expectativas, tá? Porém, a gente tem esse momento aí, né, que eu e o Wagner comentamos no começo da aula, estamos nesse momento onde nós estamos precisando se adaptar, a gente está precisando, eu e o Wagner também, correr atrás e aprender como fazer esse curso de uma forma onde vocês tenham o mais próximo do 100% de aproveitamento, como se ele fosse olho no olho mesmo, né? Por isso que a gente optou em ter pelo menos um tempo de aula ao vivo, né? Durante esse período remoto, porque quando a gente fala em aula remota, ela não é uma aula EAD. Vocês não se matricularam em um curso EAD, vocês se matricularam em um curso presencial. Nós temos a dificuldade agora, por causa da quarentena, em se reunir, mas de alguma forma a gente precisa estar junto. Então, quando eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, olha, isso vai ser muito flexível, quem não participar das aulas ao vivo pode assistir a gravação. O importante é que a gente consiga deixar de alguma forma para vocês alguma atividade, alguma leitura ou alguma coisa que vocês possam nos responder para mostrar que vocês estão entendendo, que vocês absorveram esse conteúdo, tá? Então, eu e o Wagner estávamos conversando e a gente definiu como que a gente vai tocar nesse período remoto. Né? Eu acredito que vocês concordam comigo, também se alguém não concordar pode abrir o áudio e falar, mas, por exemplo, se a gente tocasse das 7 às 10h30 aqui comigo ou com o Wagner falando, direto, online, se tornaria algo muito pesado nesse primeiro momento, tá? Porque é muito difícil assistir videoaula, a gente tem a dificuldade de acessar, às vezes, o aplicativo, então, eu não acessei o Teams, mas eu vou ver o vídeo, pô, você vai ter que reservar 3 horas de vídeo para assistir, 3 horas do seu dia para assistir o vídeo, e nem vai conseguir interagir online. Então, a gente pensou em fazer dessa forma, né? As salas de aula vão abrir por volta de umas 10 para 7, 7 horas, vai estar aberta para vocês irem entrando, e a partir das 7, eu e o Wagner, quando for a aula dele, quando for a minha, ou quando for a aula que nós dois estaremos participando juntos, nós vamos estar a partir das 7 horas na sala, já para quê? Como que vocês vão utilizar essa primeira meia hora para quem chegar às 7 horas? Tirar alguma dúvida, bater um papo com a gente, contar alguma coisa, alguma curiosidade que vocês quiserem, né? Tirar alguma dúvida do exercício que a gente passou e que talvez ainda tenha um prazo de entrega. Quando a gente começar a falar de projeto, talvez vocês entrarem um pouco mais cedo aí nas 7 horas para apresentar o que vocês estão pensando, o que vocês começaram a combinar. E às 7h30 a gente começa a falar sobre o assunto que foi reservado a aula para isso. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter a aula da história do rádio. Então, eu abrirei a turma às 7 horas e qualquer dúvida técnica que vocês tenham, ou alguma coisa, alguma dúvida sobre o curso, se vocês quiserem me perguntar, eu estarei das 7 às 7h30 respondendo sobre isso. Quando der 7h30, 19h30, eu começo a falar sobre a história do rádio. Vou adaptar o meu conteúdo para quê? Para que esse conteúdo vá até as 20h30, no máximo 15 para as 8. Aqui está errado, tá, pessoal? Por quê? Porque 15 para as 9. 15 para as 9, nós iremos explicar a atividade. Então, ó, daqui a pouco vocês vão perceber que eu deixei 2 atividades para explicar para vocês. Então, próximo aí desse horário, a partir das 8h30, eu já vou estar explicando. Olha, a atividade vai ser isso, vocês vão fazer isso, me entregar pelo WhatsApp, tal. E aí, eu vou explicar a atividade e vocês podem tirar dúvida. Se você não tiver dúvida de como fazer a atividade, se você entendeu a explicação, você já pode sair da sala e elaborar a sua atividade. Muitas vezes vai ter algum texto para você ler, muitas vezes vai ter algum vídeo que vai ser passado para vocês assistirem depois. E aí entra numa ideia do seguinte: o remoto, ele é uma aula que a gente fala que é assíncrona e síncrona. Então, o tempo que estamos juntos, né, aqui no ao vivo,
nós estamos tendo a aula presencial, como se fosse presencial. Porém, essas atividades que a gente vai passar para vocês são as atividades que complementam essa carga horária. Então, vai contar como 3 horas e meia de aula. Por mais que vocês vão ter aqui na sala 1 hora de conteúdo, todo esse tempo que vocês estiverem lendo o conteúdo que a gente passou, gravando os vídeos que a gente vai pedir para vocês gravarem, fazendo as atividades que a gente passar para vocês, vai estar contando como horário de aula. Então, é isso que complementa as 3 horas e meia de aula nesse período remoto. Alguém tem alguma dúvida? Não. Só vamos esclarecer a história do horário, tá errado aí, Bruno. Tá errado. Eu vou... Tá. Peraí, deixa eu trocar aqui para... Tá colocado como término às 20h30, então é até às 20h45, e não 21h45, ok? Peraí, troquei aqui, ó, vamos ver. Mudou aí? Perfeito, agora. Beleza, é isso. E aí, até às 9 horas, né, nós iremos encerrar aí a aula para ter o entendimento de que vocês têm ainda 1 hora para fazer atividade. Algumas aulas pode ser que acabe um pouquinho mais cedo e também fique para vocês irem fazer as atividades. Vai ter aula que vai ter uma atividade, vai ter aula que vai ter mais atividades, tá? Então, esse é o nosso combinado, por enquanto, das aulas remotas. Todo mundo de acordo? Aí tem alguém que tem alguma dificuldade, tem alguma sugestão? Por mim, de boa. Beleza. Por mim também, tranquilo, tudo certo. Ótimo. A Vanessa também mandou aqui no chat que tá tudo certo. bem. Legal. Vou dar Vou me andamento. doutrinar, Bruno. Vamos sim, Ana Paula, a gente está aprendendo junto, viu? Eu gosto de falar isso, né? Eu entrei em algumas turmas aí também, de outras matérias que também está nesse acesso remoto. Eu acho que todos os professores, todo mundo está se adaptando a essa exigência, né? Porque é um momento diferente, onde a gente vai precisar aprender a utilizar esses recursos, a gente vai precisar se virar, né? Da forma que der. Eu acho Tem que o uma mercado dúvida. tem... Pode falar. No caso do término das aulas às 21h, e você vai passar as atividades para a gente fazendo, ela tem que ser entregue no mesmo dia? Não. Até às 10? Eu vou explicar certinho daqui a pouco, mas assim, ó, já deixando isso claro. Dentro da explicação da atividade, a gente vai passar o prazo da atividade. Vai ter atividade que a gente vai pedir para o dia seguinte. Por exemplo, ó, até amanhã, na hora da aula, vocês me entreguem isso. Uhum. Vai ter atividade que é mais longa. Então, por exemplo, o Wagner está falando sobre um assunto com vocês na segunda-feira. A próxima aula dele é na quarta. Ele pode falar, ó, pessoal, vocês vão me entregar essa atividade até quarta-feira. Ah, sim. Tá? Ou ele pode falar, ó, essa atividade é mais longa, então eu vou deixar para vocês 1 semana para preparar ela. Então ela começa agora na segunda que vem vocês me entregam. Ótimo. Tudo bem? Viu, Bruno? E como o tempo é menor, a gente Sim. já pode estabelecer aqui que todo o material que for passado, já no mínimo é para a aula seguinte, nunca para o mesmo dia. Exatamente. No mínimo para a aula seguinte. A gente nunca vai pedir nada no mesmo dia, viu, Danuso? Porque senão fica correria mesmo. Uhum. Tá ótimo. Ó, algumas regrinhas aí, né? Todas as aulas serão gravadas e a gente vai disponibilizar em outros canais, né, para que todos possam acompanhar. Por exemplo, hoje o Wellington, ele me mandou mensagem falando que não poderia participar porque ele atendeu um cliente até mais tarde. Ok, ele não vai perder a aula por isso. A gente tem essa vantagem no remoto, né? Porque terminando a aula, eu vou pegar essa gravação, vou enviar para ele, vou tirar as dúvidas que ele tiver pelo WhatsApp e ele vai estar tão informado quanto vocês, tá? Então, todo mundo vai receber sempre as gravações das aulas. Espero que vocês... Aí vai um pouquinho
do controle de vocês mesmo, né, do tempo de vocês, para conseguir acessar aí essa gravação antes da próxima aula, de preferência, tá? E aí a presença de vocês, a chamada, né, a famosa chamada e a avaliação, nós vamos fazer com as atividades, porque eu posso contar, óbvio, dando a presença para os alunos que estão aqui, por exemplo, agora. Eu tenho aqui o controle certinho de quem são as pessoas que estão, os participantes dessa reunião. Mas também, que é a preferência que nós vamos dar, né, em dar a presença através das atividades. Então, a atividade da aula 1 é tal. O aluno que fez a atividade da aula 1 fica com presença na aula 1. Tá? Ô, Bruno, ô, professor. Pode falar. Então, vai contar presença normal, como se fosse presencial. Exatamente. Exatamente. Tem presença do mesmo jeito. E aí eu coloquei, né, caso algum aluno tenha a dificuldade de acessar, né, de acesso, a gente vai flexibilizando os meios de comunicação. Então, por exemplo, um aluno fala, professor, mas eu não consigo baixar o vídeo no meu computador. Eu não estou conseguindo baixar a aula no meu computador. Como que eu faço? Aí eu, sendo notificado sobre isso, eu vou lá, tento subir o vídeo no YouTube, passo o link, ou eu tento mandar por e-mail. Não estou conseguindo receber a atividade pelo WhatsApp. Tudo bem, posso te passar a atividade pelo e-mail. Você pode me responder pelo e-mail. Nós iremos flexibilizando de acordo com a necessidade de vocês. Óbvio que a gente vai tentar fazer de uma forma em que todo mundo esteja adaptado ao mesmo mecanismo, né, à mesma plataforma. Eu estou vendo aqui que a gente está agora com 16 pessoas online. Se a gente contar que são 15 alunos, eu e o Wagner, provavelmente apenas um aluno não conseguiu entrar. Que pode ser que seja o Wellington, que me comunicou que não entraria. Que não tinha certeza que conseguiria entrar. Então, a gente vai se adaptando para tentar colocar todo mundo no mesmo ritmo, tá? Então, óbvio que vai ter dias em que vocês vão ter alguma dificuldade e vão precisar de uma flexibilização. Mas aí vocês entrem em contato comigo, entrem em contato com o Wagner, que nós dois estamos no grupo, e nós vamos tentar adaptar isso para vocês da melhor forma. Mas é bom a gente colocar que, como está todo mundo aqui hoje, e falando no tete-a-tete aqui, é muito mais fácil para dirimir qualquer tipo de dúvida. Então, Sim. O bom mesmo é que todo mundo esteja por aqui, porque o que acontece sempre na presencial, viu, Bruno, é que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a profissão, têm muitas dúvidas sobre o rádio especificamente, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e a gente batendo um papo aqui, como você disse aí, das 19 até as 19h30, a gente tem esta possibilidade de colocar todas as dúvidas na mesa e todo mundo sair um pouco mais com conhecimento do que é o rádio. E eu sempre peço para que as pessoas façam o seguinte: perguntem mesmo. E essa troca de informações é muito importante, inclusive para o próprio Senac, viu? Exatamente. É o melhor recurso que nós temos agora, né? É o ao vivo. Ainda mais com esse combinado que a gente tem aqui, que a gente falou, as aulas vão abrir às 19 horas, tem esse período para tirar dúvida e tal. Então, vamos supor, às vezes a Danusa está lá no serviço dela e ela pensa, nossa, como será que funciona isso? Eu vou mandar um áudio para o Bruno perguntando como é que funciona essa profissão. Eu vou mandar um áudio para o Wagner. Beleza, pode até fazer, mas o horário correto disso é você fazer às 19 horas. Por quê? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de vários alunos, né? Então, é o horário correto de você chegar, perguntar, a gente bater um papo sobre isso, que é o momento onde a gente vai estar enriquecendo ainda mais a aula, a gente vai estar criando conteúdo ali na hora, de acordo com a dúvida que você tem, né? Então, é bem legal essa participação, é legal que às vezes a gente guarde um pouquinho a ansiedade e espere a sala abrir às 19 horas para conversar isso diretamente com a gente no ao vivo, para também compartilhar, né, essa dúvida com os outros alunos.
E aí, mais algumas regrinhas, né? Nas aulas remotas, iremos respeitar o modelo Senac de avaliação. Todo mundo tem muita dúvida sobre, às vezes, sobre avaliação. Como que eu vou ser avaliado? Como que eu vou receber nota no Senac? Se o Bruno falou agora há pouco que praticamente não tem prova, né? Prova assim, naquele modelo tradicional, como que é feita a avaliação? Então, você vai estar sendo avaliado a cada aula, né? Pela sua participação e sendo avaliado pelas atividades que você for entregando. Então, depois eu vou mostrar para vocês na apresentação mais completa da UC1 que todas as UCs, elas têm alguns indicadores. Esses indicadores é o quê? É o que eu preciso ver se o aluno está pronto para estar aprovado. Então, tá lá, por exemplo, realiza locução em diversas plataformas, sei lá. Durante as atividades que eu passar para vocês, eu vou verificar se você sabe realizar as locuções em diversas plataformas. E aí, se eu achar que sim, eu vou colocar como atendido. Então, no Senac não tem de 0 a 10 ou A, B, C, D. É se o aluno foi atendido, se ele passou nesse indicador, se ele não foi atendido ou se ele foi parcialmente atendido. O parcialmente atendido, a gente fala que é a média, né? É aquele 6, aquele 7 que precisa para passar de matéria. Mas é quando a gente identifica que o aluno ainda tem uma dificuldade da realização desse processo. Muitas vezes, quando você recebe um parcialmente atendido, você pode ter uma conversa com o aluno, você pode ter uma conversa com o professor, realizar um feedback e entender onde o professor avaliou isso, como que ele acha, por que ele acha que é parcialmente atendido, ou até às vezes, por que o professor acha que é não atendido? E aí o professor vai conversar com o aluno, vai fazer um feedback legal com esse aluno, e a gente vai conseguir chegar a um ponto do aluno entender onde ele está errando e talvez até ter tempo de corrigir, né, esse parcialmente atendido para um atendido, ou esse não atendido para um atendido, tá? Todas as atividades terá prazo de entrega que será explicado pelo professor, é aquilo que eu falei. Então, a gente vai avisar qual é o dia que precisa ser entregue, nunca no mesmo dia, no mínimo um dia, tá? Todas as atividades serão passadas também por WhatsApp. A gente vai explicar toda a atividade aqui, certinho, ó, então vai ser feito isso, 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 e depois que terminar a aula eu vou escrever para vocês. Pessoal, não esqueçam que temos a atividade de fazer um vídeo se apresentando de 1 minuto, por exemplo, tá? Então, vai ser passado também pelo WhatsApp. E usaremos a primeira e a última meia hora de aula para dúvidas e feedbacks também. Então, era o que eu tinha falado, essa primeira meia hora de aula e a última meia hora de aula é aquilo, se eu não entendi como que eu faço o exercício, né? Ou, por exemplo, eu posso chegar mais cedo e falar, ô Wagner, eu mandei para você lá aquele exercício, tal, você conseguiu dar uma olhada? E aí, se o Wagner já viu, o que você achou? O Wagner pode até falar, ó, gostei e tal, mas depois eu te mando o feedback individual no seu WhatsApp ou no seu e-mail ou algo do tipo, né? Então, tem também essa primeira e meia hora para a gente sempre conversar sobre as dúvidas de vocês. E aí, alguns acordos, tá, que a gente precisa colocar, o Wagner acabou de falar um deles, então, a gente nunca vai dormir com dúvida, pessoal. Ficou com dúvida, abre o microfone e fala. Professor, não entendi. Professor, eu estou com dúvida. Não precisa ter vergonha. Mesmo porque na sala de aula, muitas vezes a gente vai embora da sala e vai dormir com dúvida. Mas isso não é legal. Eu acho que a gente vai se adaptando ao tempo, a gente vai responder todas as dúvidas que a gente souber responder, e aí que a gente não souber, a gente vai pesquisar e trazer uma resposta para vocês, tá? E aí eu coloquei, como a gente está falando no ambiente virtual, cada aluno fala de uma vez, mediante a liberação da fala feita pelo mediador. Então, o Caio quer falar. Aí o Caio fala, Brunão, quero falar. Pode falar, Caio. Aí o Caio fala, enquanto o Caio fala, o Diego não fala, a Danusa não fala, a Tereza não fala, o Marcos não fala, até o Caio terminar. Assim que o Caio fizer um silênciozinho de 1, 2 segundos, alguém quiser complementar, pode falar. Porque daí fica um pouco mais organizado.
E os professores, a gente vai respeitar a opinião do outro, foi o que a gente falou, foi o que eu tinha dito também um pouco antes, mesmo que essa opinião seja diferente. Pessoal, é o que eu falei, a gente precisa, a palavra respeito é a palavra que direciona qualquer curso do Senac, tá? Independente de religião, credo, cor, etnia, tudo, a gente respeita a opinião do outro e respeita as pessoas que pensam diferente da gente. Vocês estão se formando para serem comunicadores, radialistas, né? E a primeira coisa que vocês vão precisar aprender é trabalhar com pessoas que são diferentes de vocês, é trabalhar com pessoas que têm opiniões muito bem formadas, que são diferentes das suas e que têm argumentos muito bons para defender as opiniões deles e que você também vai ter para defender as suas e que isso tenha que estar dentro de um limite de respeito, tá? Então, a primeira experiência de vocês vai ser em sala de aula. A primeira experiência são com os alunos dentro da sala, porque é isso que deixa a nossa sala de aula tão rica, né? Que são pessoas diferentes. Se fosse todo mundo igual, a gente abria uma receitinha de bolo aqui e dava uma aula igual para todo mundo, mas já que vocês são diferentes, nós precisamos se adaptar a vocês e aprender com vocês também. E viu, Bruno? A gente já vem fazendo isso há bastante tempo, parece uma aula individualizada, porque algumas pessoas têm uma dificuldade aqui, outra tem uma acolá. E você falou no primeiro item aí, a gente está num ambiente diferente e os alunos devem fazer os seus questionamentos, e às vezes a dúvida de um é a dúvida de mais pessoas e um tem mais vergonha, tal. Então é assim, ó, perguntem sempre o que a gente puder ajudar, e nós vamos poder ajudar bastante nos seus questionamentos, em todas as dúvidas que vocês tiverem. Por isso, como disse aí o Bruno, não vai dormir, olha, será que é aquilo ou será que não é? Pergunta, vamos conversar. E essa aula que eu falei, quase que individualizada, é assim, ó, quando a gente passa alguma norma, algum movimento, como a pessoa tem que agir em determinado momento, passa para todo mundo, né? Então, às vezes você corrige um e o outro também está absorvendo todo aquele conteúdo que é importante, né? Parece ser até uma aula individualizada, o que é interessante, porque a absorção é para todo mundo agora. Nunca leve dúvida para casa e não tenha vergonha, afinal de contas, vocês serão comunicadores. Pode perguntar, que a gente está aqui é para isso mesmo, viu? Isso aí. Também, durante o curso, né, nós teremos a apresentação do coordenador do curso. Ele vai falar um pouquinho com vocês, ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso também, né? Sobre também às vezes vocês podem ter alguma sugestão ou alguma reclamação a se fazer da metodologia de aula ou do ambiente ou de alguma coisa que vocês querem conversar diretamente com a coordenação, vocês têm também esse acesso direto com eles, tá? Vocês têm esse link direto com eles, e aí o Diego vai vir depois conversar com vocês a respeito disso, tá? E a Alessandra também tem um recado depois passar para vocês. A Alessandra é nossa coordenadora pedagógica, e ela, junto com um grupo de acolhimento, quer fazer depois com vocês uma conversa legal de acolhimento e dar as boas-vindas para vocês no Senac, mesmo que por enquanto nós estejamos cada um em suas casas, mas já estamos participando aí de uma turma, de um coletivo, né? Então é legal a gente receber esses boas-vindas do Senac. E aí, pessoal, a gente vai começar a dar início aí ao C1. Então, o que é PCTD? Vocês devem estar olhando ali e falando, nossa, olha, o Senac usa um monte de código, né? PCTD é um dia que senta eu e o Wagner, um dia, 2 dias, às vezes uma semana, para elaborar quais são os assuntos que nós iremos conversar com vocês de acordo com o que pede aquela OC, o que pede aquele módulo, né? Então, a gente definiu aqui alguns temas que a gente vai passar por eles. Então, a gente vai falar um pouquinho da história do rádio, vai falar um pouquinho da história do rádio no Brasil, a gente vai falar sobre o rádio nos dias de hoje, né? Como que está a legislação. O Wagner até me atualizou, e a Danusa tinha perguntado para mim, que ela já foi aluna minha,
mas a medida provisória que derrubava o DRT, ela não foi firmada, então o DRT volta a ter sim peso e a obrigação do profissional formado em rádio para poder atuar, tá? Então o Wagner vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês durante as aulas. A gente vai falar bastante sobre as teorias de comunicação, então como que esse tal desse receptor, né, consegue influenciar as pessoas, né, como que lida com isso. A gente vai falar sobre os contextos mercadológicos, né, como que é o mercado de trabalho do rádio, e vai começar a se estruturar nessa questão de criação dos projetos audiovisuais, que é onde a gente vai falar sobre segmentação, sobre público-alvo. A gente vai começar a estudar os textos radiofônicos, como que são esses textos, como que eu leio esses textos, como que eu entendo esses textos, como que eu participo da elaboração desses textos, né? A gente vai falar um pouquinho dentro dos programas de rádio, como que é a seleção desses públicos, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a questão da linguagem audiovisual, aí é que entra também o Danilo, ele que vai dar algumas aulas ainda na UC1 para vocês, sobre linguagem audiovisual, sobre formatos, estética, narrativa, dentro de um projeto audiovisual. Vocês vão trabalhar mais a fundo o estudo também, né, do texto, história da TV, vai trabalhar um pouquinho sobre pauta, lauda, fonte, né, hoje muito importante, já sempre muito importante, mas hoje é uma das coisas que mais se fala, né, dentro dos meios de comunicação é a questão da credibilidade dessa informação, né, ainda mais com esse monte de fake news que tem surgido aí, com essa CPI da fake news que tem assombrado aí um pessoal que tem gerado conteúdo de forma duvidosa na internet, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa credibilidade, por que as pessoas ainda ouvem o rádio, né? Hoje eu ouvi uma propaganda da Abert no rádio e eles estão batendo diretamente em cima disso, Wagner. Eles fazem ali um sketchzinho interpretativo, como uma pessoa lendo uma notícia que é falsa. E aí uma das pessoas pega e fala assim, olha, essa notícia é falsa, é um fake news. E o outro fala, mas como que você sabe? E ele responde, porque eu ouvi no rádio. Então, quer dizer, vocês vão entender que para chegar essa pauta, para chegar essa informação no rádio, ele vai passar por uma checagem de informação e provavelmente o crivo vai ser bem maior do que entrar uma notícia na internet. Bom, só para você ter uma ideia, Bruno, você e todo mundo que está aqui com a gente na sala, mais de 95% do que está na internet hoje é mentira. Absolutamente é fake news. E o rádio hoje, depois desse problema todo que nós estamos vivendo, o rádio hoje, até mais do que a televisão, ele vem se transformando no veículo de comunicação de massa e de maior credibilidade do Brasil, mais até do que as TVs. Então, é bom a gente colocar isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Só recapitulando, mais de 90%, 95% do que está na internet é fake news e 100% do que está no rádio é verdade. Por isso que a gente tem uma responsabilidade tão grande assim, viu, Bruno? Exatamente, porque se começar a perder essa credibilidade, perde o maior diferencial, né? Que é exatamente o compromisso com a verdade. O rádio ele tem esse compromisso com a verdade. E tem a Então, agilidade também, né? e Afinal tem de a contas, agilidade. o fato acontece agora, o rádio já está ao vivo e a televisão não, grande maioria, ou 95% do que acontece na TV é gravado. No rádio não, o rádio está sempre ao vivo e o fato aconteceu, o repórter já está no local, às vezes a gente tem até o repórter ouvinte que passa a informação, aconteceu alguma coisa na estrada, então é bem interessante isso por causa desta interação que tem o rádio, porque até hoje não existe nenhum veículo que seja tão íntimo do ouvinte como o rádio. É isso mesmo. E ainda dentro da UC1, ó, a gente vai falar sobre roteiros, scripts,
como interpretar o roteiro de produção. Então, por exemplo, o Danilo vai ensinar vocês a criarem um roteiro de produção de um projeto audiovisual. E aí chega esse roteiro na sua mão, né? Como que eu vou entender aquele monte de termos técnicos? Como que eu vou entender a linguagem, né, do roteiro radiofônico ou de um roteiro formado para televisão, que são um pouco parecidos, mas têm as suas diferenças, mas é importante a gente entender como interpretar isso para conseguir levar isso para o ar, tá? E aí entra também a ideia de formatar os projetos audiovisuais, onde o Danilo vai ensinar vocês a direcionar esse projeto, essa ideia que você teve para algo, tá? Organizar orçamentos e cronogramas de produção. Então, por exemplo, como que eu faço a locação de um estúdio? Quais são os equipamentos que eu preciso comprar? Quanto custa para mim produzir um programa, um comercial de rádio, né? Quanto que vai custar para mim? O que que eu preciso de equipamento para isso, tá? E aí tem a produção audiovisual, né? Que é para rádio e internet. Então a gente vai falar bastante sobre a questão das rádios hoje, que já tem o recurso de trabalhar com imagem em aplicativos, o recurso de trabalhar com imagem no próprio site da rádio, tá? Aqui na Morada, por exemplo, eles têm também o recurso da televisão, mesmo que estão apresentando no rádio, mas tem um canal onde você consegue ter o recurso da imagem, tá? Um dos slogans da Jovem Pan hoje é a rádio que virou TV, né? Exatamente. E a questão de como levantar recursos para esses projetos, né? Então, hoje existem várias formas de se levantar recurso para que você consiga manter esse projeto, pagar seus custos, né? E aí, por último, né, que é importante a gente falar antes de explicar as atividades, eu acho que mesmo sem ensaio, Wagner, vai dar o horário certinho do combinado aqui, ó. Perfeito, perfeito. Então, como que a gente vai estar avaliando vocês nesse momento remoto, nesse primeiro módulo, né? Então, eu preciso que o aluno termine o primeiro módulo e eu entenda que ele consegue formatar um projeto de acordo com o público, com base nos estudos e teorias da comunicação. Então, por exemplo, vai ter alguma atividade que vocês vão precisar formatar essa ideia, esse programa de rádio, ou esse programa de TV, ou esse comercial que vai para a internet, ou algo desse tipo, de acordo com a atividade que for feita, mas vocês vão formatar ele para que o público que vai escutar ele entenda essa comunicação, tá? Então, é muito importante que a gente saiba com quem estamos falando e como vamos falar para esse público, tá? Então, para isso que a gente vai usar as teorias da comunicação, para entender como que a gente vai formatar esses projetos de acordo com o público. Não teria como, por exemplo, o projeto da Galinha Pintadinha ter uma linguagem completamente formal, porque o público deles é um público infantil. Então, qual é a comunicação que eu uso para me aproximar desse público, né? Qual que é o meu intuito? Então, geralmente um conteúdo mais educativo, uma linguagem mais simples, né? Tudo isso vai ser estudado na questão das teorias da comunicação. Como que se aplica a linguagem audiovisual na construção de projetos, né? Então, a gente vai ter algumas atividades que vocês vão ter que aplicar a ideia da utilização também dessa linguagem audiovisual, então a elaboração dos roteiros, a construção dos projetos. Pode ser que a gente, nessa primeira OC, a exigência não é que vocês façam e apresentem, cheguem até a parte da gravação, mas a gente precisa que vocês aprendam a construir o projeto audiovisual. Então, construir o roteiro, quem são os personagens do roteiro, quanto tempo ele vai ter, qual que é o público, tudo certinho. Além disso, né, como a gente viu que a gente vai ter uma aula aqui sobre o levantamento de recursos e projetos audiovisuais,
a gente vai entender se vocês sabem como selecionar formas de financiamento e distribuição para as produções audiovisuais, com base na demanda do mercado. Então, vocês sabem aonde levantar esse dinheiro para realizar essa produção? Né? Vocês sabem como fazer isso? Como ter um retorno financeiro? Né? Então, vocês sabem quais são os equipamentos que vocês vão ter que utilizar? Então, lá naquela aula que vocês vão ter sobre alocação de estúdio, sobre alocação de equipamentos, ou até mesmo de compra de equipamentos, qual é o equipamento que você precisa para fazer tal projeto, né? Então, tudo isso vem também nessa avaliação. Vou precisar entender que vocês sabem utilizar esses recursos. Beleza? Pessoal, 8h30, eu fui corretinho aí no nosso combinado sobre a nossa apresentação de conteúdo. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para a gente entrar, no caso, nessa primeira etapa da nossa explicação das atividades, nós temos 2 atividades para hoje, tá? Para hoje não, né? Para explicar hoje e para que vocês consigam nos entregar até amanhã. Alguma dúvida sobre como o curso vai acontecer? Tudo certo, professor. Mais alguém? Tudo certo. Podem falar, pessoal, não precisa ter vergonha, não. Abre o microfone aí, fala mesmo. Lembrando que para... Bruno, Pode falar. com licença, Bruno. Ô, Marcos. Deixa eu perguntar assim, se, por exemplo, um acaso a gente concluir essas etapas e não conseguir, por causa da pandemia, a gente não conseguir chegar até o estúdio para poder já ter alguma forma alternativa? Temos sim, Marcos. Ó, todo o conteúdo que nós temos, ele é discutido juntamente à coordenação, né? E também a coordenação pedagógica. Então, por exemplo, quando eu e o Wagner levantamos esses assuntos que nós vamos trabalhar na UC1, eu e o Wagner entendemos que conseguimos passar esse conteúdo de forma remota. Se chegar algum momento e eu e o Wagner falar, ó, não tem como trabalhar tal e tal conteúdo de forma à distância. O que acontece? O curso, ele é congelado, nós continuamos conversando com vocês via WhatsApp, uma vez por semana a gente faz uma reunião aqui para ir tirando as dúvidas, trazendo novas informações, trazendo uma aula sobre algum conteúdo que às vezes nem vai estar no curso, tá? E as aulas práticas vão acontecer lá quando liberar o estúdio. Mas, Bruno, pelo que eu pude perceber aqui hoje, que a gente tem a possibilidade da câmera, tem a possibilidade do microfone, dá para a gente fazer a avaliação e ajudar o pessoal, mesmo que se tiver que fazer, a não ser mexer no equipamento, mas na aula prática de interpretação, acho que dá para fazer tranquilo. Viu? Sim, tem muito conteúdo que vai dar para fazer remotamente. Tá, a gente deixa aqui todas as câmeras abertas, a gente vai abrindo um microfone por vez, eu acho que dá para fazer, assim, sem susto. Beleza. E aí, se por algum acaso encontrarmos algum conteúdo que não tem como, a gente congela e deixa para finalizar ele quando voltar o presencial. Entendeu, Marcos? Entendi sim, Bruno. Obrigado. Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida parecida? Alguma No coisa? meu caso, eu estou no computador mesmo, não tenho o cão. Tá, não é notebook, é máquina mesmo que eu estou. Uhum. No caso, Danusa, a gente vai ter o recurso também, quando a gente passa a atividade, que nem o Wagner falou, a gente vai interpretar um texto, né? Então, a gente vai passar esse texto para vocês também via e-mail, via WhatsApp, e você pode gravar esse áudio ou esse vídeo, né? Fazendo essa interpretação com o celular, nos enviar e a gente avaliar e dar esse feedback naquela primeira meia hora,
Não, mas dá para dar o feedback na hora aqui. Se ela não tem o Também. vídeo, mas tem o áudio, tá Tem tranquilo. o Pode áudio. ficar tranquilo, Isso. Danuzé. Ah, tá ótimo. Tá? Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tereza tá quietinha, o Caio tá quietinho hoje. Hoje não, como sempre, né, meu Bruno? Eu tô falando porque eu Tô conheço. ouvindo, Eu conheço, já tô foram ouvindo. alunos meus. Beleza. Então, ó, vou explicar a atividade. É uma atividade bem simples, tá? É uma atividade que um professor de vocês também vai fazer, que é o Danilo. Então, como ele não está aqui hoje, ele também vai fazer essa atividade, também vai enviar para vocês, tá? Então, a atividade é o seguinte: vocês vão pegar um papel, né? Vai escrever o nome de vocês e vai fazer uma breve apresentação sobre vocês. Primeiro, eu quero que vocês escrevam tudo antes de gravar. Não quero que vocês gravem nada sem escrever. Então, você vai fazer uma breve apresentação sobre sua trajetória e eu quero que vocês contem uma curiosidade sobre vocês. Depois, vocês vão gravar. Eu vou aceitar que vocês gravem nesse primeiro momento em forma de áudio ou de vídeo. Então, se vocês quiserem gravar um vídeo, beleza. Ah, não quero gravar o vídeo, por enquanto estou com um pouco de vergonha. Tá ok. Grava um áudio lendo. Eu quero que vocês efetuem a leitura daquilo que vocês escreveram no papel. Então, ó, de novo, vocês precisam escrever tudo que vocês vão falar. E depois vocês vão gravar aquilo que está escrito, tá? Não quero que vocês façam um improviso na hora. Eu quero que nesse primeiro momento a atividade de vocês é que a gente entenda como vocês vão ler isso que vocês escreveram, tá? E aí vocês, eu tô com vergonha, eu quero compartilhar, quero passar para o professor pelo particular. Tá bom, me manda a atividade no particular. Não tem problema, vou mandar lá no grupo mesmo, que daí o pessoal vê como é que ficou e o pessoal pode se inspirar a fazer os deles também. Pode mandar no grupo também, sem problema. Alguma dúvida sobre essa atividade? Fica até amanhã? Não, Isso, até amanhã no horário da aula. Tá. Beleza. Nessa segunda atividade, depois eu vou passá-las de novo aqui para vocês no WhatsApp. Eu vou tirar foto e mando, tá? Essa segunda atividade serve para mim e para o Wagner entender, né? A Marina quer falar aí, hein? Ô, Marina, peraí, levantou a mão? Levantei. Pode falar, Marina. Assim, tá escrito breve, né? Então tem que ser uma coisa curta. Mas no caso, assim, tem uma, por exemplo, no escrito, coloca aí umas 15, 20 linhas, uma página, porque às vezes a gente tem muita coisa para falar e às vezes 15 linhas não é o suficiente. Wagner, quantas palavras eles falam em 1 minuto? O número de palavras depende da velocidade, né? Mas, só para você ter uma ideia, esse texto que a gente faz no rádio, normalmente, esse que você ouve aí, por esse Brasil afora, tem 30 segundos. Mas 1 minuto dá para você contar muita coisa da sua vida, pode ter certeza. Então tá bom. Tá? Fica Então tranquilo. vamos tentar ficar dentro de 1 minuto. Tá ótimo. Beleza? E aí, essa outra atividade é uma atividade que serve para mim e para o Wagner entender aquilo que despertou em vocês, né, a vontade de fazer esse curso de radialista. E quando vocês respondem o que vocês esperam do curso, eu e o Wagner também tem a possibilidade de adaptar o curso de acordo com a sua necessidade, né? Então, por exemplo, você vai colocar lá que você espera que o curso seja isso, e às vezes eu e o Wagner estamos rumando para outra direção. Estamos aqui, a gente não conhece vocês ainda, então a gente está pensando outra coisa. A gente fala, olha, os alunos estão esperando isso e isso do curso também. Vamos organizar uma outra aula, ou vamos chamar um convidado para conversar com ele sobre esse assunto, ou algo do tipo. Então, essa atividade é legal para a gente alinhar as expectativas, tanto as de vocês quanto as nossas, tá? Nessa atividade, eu vou dar duas formas de vocês responderem. Vocês podem responder de forma escrita, tá?
ou vocês podem responder em formato de áudio. Aí, nesse caso, não vai entrar o vídeo, tá? Em formato de áudio. Mas vamos lembrar que vocês se matricularam para fazer um curso de rádio. Então, provavelmente vocês gostam muito de falar, tá? E além de vocês gostarem muito de falar, a profissão de vocês, a partir do momento que vocês pegarem o certificado, vai exigir que vocês falem bastante. Isso. Então, pessoal, e eu também quero ouvir como é que eles falam, né? E você também, Exatamente, né, Bruno? Então, vamos falar, que esse é o nosso negócio. Nosso negócio é quanto falar. mais vocês conseguirem fazer as atividades em áudio, né, que nem nesse caso que tem esse tipo de recurso também, vocês podem gravar o áudio no WhatsApp ou num gravador e depois enviar, tá? Vai ficar também como uma atividade ou até mesmo um treino para a gente já ir vendo como que vocês falam e a gente ir entendendo, além da resposta das perguntas, né? A gente ir trabalhando essa questão de vocês irem desinibindo, de vocês irem se soltando. Beleza? Alguma dúvida sobre esse? Eu começo e não paro mais de falar. Então vamos lá, ó. Como a Marina falou da outra vez, né? Eu acho que também 1 minuto dá para responder as duas questões. Passar um pouquinho aí, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, tudo bem, né? Mas não dá para a gente... o que motivou você? Aí eu vou contar a história lá atrás do meu avô, e aí fica 30 minutos de áudio, vai ficar um pouco difícil da gente avaliar isso daí. Beleza? Marina, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá. Beleza. Vagnão quer complementar? Não, eu acho que ficou bem colocado hoje, o pessoal está quietinho, né? Tem muita menina na turma ou não? Olha, nós temos bastante. Tem a Ana Paula, a Bianca, a Danusa, a Marina, a Tereza e a Vanessa. Isso é bem legal, porque quando a gente começou o curso em 1900 em Guaraná com rolha, né? Você lembra aquele tempo, né? Faz tempo. A gente começou o curso do Senac e as pessoas perguntavam para a gente por que não tem locutora? Por que não tem locutora? Porque as meninas não procuravam curso. A gente tinha 15, 20 alunos, eram quase que a totalidade de homens. E aí começou a mudar a situação e hoje a gente vê um número maior de meninas fazendo curso e de meninas fazendo sucesso no rádio. Eu acho bem legal isso, porque é uma linguagem muito diferente, é uma linguagem bonita e parece que as meninas estão com vontade. Agora você está dizendo aí que, sei lá, 1/3 pelo menos de meninas para aprender a falar, entrar no rádio, e a gente faz aqui questão de que isso aconteça e até aplaude, até porque vocês têm muito talento, viu? Sejam bem-vindas. E os meninos também, é claro. Bruno. Pode falar, Ana Paula. Bruno. Pode falar. Preciso falar uma coisa. Eu tô vindo para o curso de locução por culpa do Wagner. O que eu fiz? Como você disse, Vagnão, desde a época do programa Guaraná com rolha, eu sempre me inspirei muito na sua voz, desde quando a Morada FM era aqui em cima nos Britos, que eu sempre acompanhei muito o seu programa, a sua voz. Eu tive o prazer de participar em alguns programas da Morada, não com você, mas com o Fernando Ferreira, com o Guime. Eu sou meio que rato de rádio, assim, né? Isso. Então, agora, depois de muitos anos, eu resolvi, de tantas pessoas falarem, né? Eu resolvi tomar coragem e trabalhar esse meu lado, mas eu gosto de ficar nos bastidores. Não, mas a gente tem que ir para frente das câmeras, para frente dos microfones. Você se lembra que, há pouco tempo aqui em Araraquara, tinha a Zezé Bellini, a Baby Lane, sei lá, mais 2 ou 3 e mais ninguém, né? Hoje não, hoje a gente já tem bastante talentos femininos no rádio e a gente até fica muito contente porque esses talentos todos passaram pelo Senac, né? Então, por isso que eu estou dando as boas-vindas para as meninas,
para os meninos também. Já tem gente aqui que estudou comigo, por exemplo, o Caio já começou um curso, parou no meio, eu não sei como é que foi, né, Caio? Mas eu faço de tripas coração aqui para que vocês aprendam realmente e saiam profissionais da radiodifusão aqui de Araraquara, viu? Obrigadão. Obrigada. Eu já adoro aparecer. A Aparecida sou eu. Ah, é? Vamos aparecer mais. É para isso que nós estamos adoro. aqui. Até Sabe por quê? A diferença do curso de rádio para os outros cursos é que a gente trabalha com artistas. Todos vocês são artistas da comunicação. A gente precisa só lapidar um pouco, né? Desses seus talentos aí, mas sejam bem-vindos. Obrigada. Ô, Bruno, por gentileza. Pode falar, Leonardo. Aproveitando para fazer um comentário aqui também. A colega aí comentou a respeito do Wagner. E é o seguinte, cara, não vou falar que foi através... óbvio, sempre tive ele como um dos maiores exemplos de locutor da cidade. E sempre comentei isso com ele, não sei se ele vai se lembrar agora, mas eu sou amigo da filha dele já faz um bom tempo. E eu sempre falava para ela, Gabi, eu quero ter aula com o teu pai. Ela falava, Léo, vai que você consegue e tal. E de uns 3 anos para cá, eu tava... Oi? Tá vendo aí? E aí, olha só o que aconteceu. Eu vou até contar essa curiosidade depois. Mas eu sempre tive facilidade para me comunicar e tudo mais. Sempre achei, cara, eventos, assim, festa junina e tudo mais é tranquilo. Até o dia em que eu me deparei com uma situação em que eu estava fazendo a abertura de uma festa julina e quem que estava sentado na primeira mesa? Quem? As pernas tremeram, a voz sumiu, a mão não conseguia segurar o microfone e eu quase saí correndo. Mas essa história eu conto depois. Beleza. Aproveita que você precisa contar uma curiosidade na sua apresentação. Tá vendo? Mas já só começou. deixar registrado aí, ô Bruno, se me permite, óbvio, a você, né, a gente acabou descobrindo também que você fez faculdade aí com a minha esposa e tudo mais, mundinho bem pequeno, mas, Vagnão, com todo respeito aí, uma satisfação imensa, cara. Esperei muito por esse momento e pode ter certeza que vou encher muito o saco de vocês, sim, tudo que eu tiver de dúvida a respeito, vou trazer para cá, porque, assim, eu esperei muito essa oportunidade e realmente nada é por acaso, né? Mesmo com essa pandemia aí, vamos que vamos, juntos e firmes até o final. Isso é muito bom. Eu queria te dar as boas-vindas também e dizer o seguinte, eu entrei no rádio em 1983, só para vocês terem uma ideia. Eu era um bebê naquela época, né? Então, 1983. O rádio mudou muito de lá para cá, em termos tecnológicos. Eu acho que, em termos de comunicação, até que não, mas em termos tecnológicos mudou bastante. E eu tenho um prazer muito grande em passar toda essa experiência para vocês, jovens de todas as idades que participam deste curso, e eu fico muito feliz quando eu vejo que, no final da história, as pessoas saem de lá. Às vezes ele nem se torna um comunicador, mas uma pessoa teve vários casos que eles disseram assim, olha, eu não vim aqui para ser locutor, eu vim aqui para aprender a falar. Então a gente tem muita satisfação em saber que no final do curso as pessoas ou elas se tornaram grandes comunicadores, como nós temos exemplos aqui em Araraquara, ou simplesmente elas perderam aquela timidez, elas ganharam uma possibilidade de vida. Tinha um engenheiro que era da Embraer e ele tinha uma dificuldade de falar com a sua equipe. Ficava envergonhado de falar com a equipe. Ele veio fazer o curso de radialista para se soltar. Se soltou. Então, eu fico contente em poder passar essa experiência e em ver que tem um bom resultado no final, viu? Que legal, Leonardo. Obrigado mesmo. Só completando a sua fala aí, nesse período, né, que a gente vai estar trabalhando remotamente, eu também vou conseguir realizar, né, esse desejo de ter aula com o Wagner, né? Porque nos dias que a aula os dias que a aula não for comigo, eu vou estar aqui também, né? Escutando, aprendendo, porque com certeza tem muita experiência ali, tem muito conhecimento guardado, muita coisa para dividir com a gente, e a gente tem que estar sempre aberto a aprender a cada dia
E assim como o Wagner também vai aprender com todos vocês durante a aula, e eu vou também aprender muito com vocês durante a aula. Bacana, Brunão, bacana mesmo, cara. Obrigado mesmo pela força. E vamos que vamos. É isso aí, é o lema que vocês deixaram pra gente, né? Ninguém fica para trás. Vamos que vamos. Exatamente. Tem mais alguém? Eu vi que o Reinaldo tinha aberto o áudio e fechou. Quer falar alguma coisa, Reinaldo? Pelo jeito não, né? Eu acho que não. Pessoal, então eu vou tirar foto dessas atividades, vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí durante a execução dessas atividades, que vocês podem me entregar, no caso, até amanhã antes do horário da aula. São 2 atividades bem simples, bem tranquila para fazer, tá? Eu espero que todos vocês consigam. Amanhã, nesse mesmo, eu vou criar um novo link. Toda aula eu crio um link e mando para vocês no WhatsApp, onde vocês vão ter esse mesmo passo a passo para entrar como vocês fizeram hoje. Então, vocês vão lá, vão clicar no link, vão se conectar e vão estar aqui presentes com a gente. As aulas vão seguir mais ou menos esse padrão do que foi hoje, né? Umas vão ser mais apresentativas, outras a gente vai passar mais tempo conversando mesmo, né? Pegando a opinião de vocês, fazendo um debate, né? A gente vai ouvir muita história boa do Vagnão aí durante esses muitos anos de rádio, que parece que ele começou ontem, como ele disse, né? Então, com certeza a gente vai se adaptando. Acho que hoje algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade de acessar, né? Teve pessoas que acessou, depois caiu, depois voltou, demorou um pouquinho, conseguiu entrar no meio da aula, tudo bem. Nessa primeira semana vai ser completamente normal a gente se adaptar a esse novo normal, né? Essas ferramentas que a gente tem que utilizar para conseguir estar junto, estar se aproximando, e é como o Senac tem usado desde o começo aí da pandemia. Ninguém fica para trás. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade, eu vou estar sempre à disposição, o Wagner vai estar sempre à disposição, né? Alguma dificuldade técnica, se eu não souber resolver, eu vou aprender, vou aprender para que essa sala de aula esteja sempre lotada, como está hoje, né? Hoje a gente teve um aluno que não conseguiu entrar, eu acho, porque eu tenho 2 usuários desconhecidos, talvez um deles pode ser o Wellington, né, que me avisou que talvez não conseguiria entrar. Então, com certeza, eu fico muito feliz da gente ter conseguido se adaptar a isso, numa primeira aula ter tido um sucesso tão grande aí das pessoas terem entrado e participado dessa primeira apresentação, tá? Então, eu vou encerrar a gravação, né? Encerro também a aula, dou uma boa noite para vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Os nossos canais aí de comunicação, WhatsApp, o próprio Microsoft Teams aí naquele horário das 7 às 7h30, estarão sempre abertos para a gente ir alinhando e tirando todas as dúvidas. Bruno. Pode falar. É a Tereza que está falando. O tempo de duração do curso são quantos meses? Essa turma, ela vai até, eu vou dizer dessa forma, porque tem aquela flexibilização ainda que a gente vai entender certinho como vai funcionar. Mas vai até meados do dia 10 de dezembro. Ok. Nossas aulas são de segunda a sexta. Nesse primeiro momento, eu sempre gerarei um link da aula e enviarei para vocês. Ok. Então, essa primeira semana, todos os dias, teremos um link da aula. Beleza? Tudo bem. Beleza. Alguma consideração final aí, Vagnão? Só agradecer a todo mundo. Eu até achei bem legal que você disse aí que veio quase todo mundo, né? A gente... presta atenção por causa do interesse que as pessoas têm, né? E esse interesse é bem legal. Eu quero contar com a presença sempre de vocês aqui e vocês podem contar com a gente em todos os sentidos. Como disse o Bruno, nós estamos à disposição tanto no WhatsApp como se você precisar falar também pessoalmente, não tem problema não. A gente está lá na rádio. Eu também sou locutor da Rádio Brasil FM, estou lá toda manhã.
apresenta um jornal, se você quiser ouvir amanhã, 104,9, das 7 da manhã, 7h05 até as 9 horas da manhã, com um monte de informação, e aí a gente vai batendo um papo também, tá? Obrigado, boa noite e vamos em frente. Tchau, gente. Boa noite, vai. Boa noite. Boa noite, galera. Um bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, aguardo as atividades de vocês. Até amanhã. Valeu, boa noite.